Gélis Alegre. Doutor Adérito Aquino, gastrohepatologia e endoscopia digestiva, realizando endoscopia digestiva alta e colonoscopia diagnóstica e terapêutica, realizando consultas das doenças do esôfago, estômago, pâncreas, intestino e fígado, especializado pelo Hospital Oswaldo Cruz e Instituto do Fígado e Transplante de Pernambuco. Consultas no Clesan, telefone 37620495. Exames no Hospital Perpétuo Socorro, 3762-2002. Cemitério Parque das Rosas, um ambiente de muita paz e tranquilidade, próximo à natureza e dispondo de uma completa infraestrutura com salas de velório e capela para oração. Cemitério Parque das Rosas, próximo à Estrada de Flecheiras, em Garanhuns. Informações: 87-999-881555. Cemitério Parque das Rosas, o lugar certo para guardar sua memória. Vírgula 3. YD 252, 102,3 MHz. Rádio Marano FM, Estéreo. Garanhuns, Pernambuco. 10.000 watts. E tudo mais longe para ficar mais perto de você. Está no ar. Quarto Poder. Seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade, sob o comando do economista Matheus Fernandes e dos bacharéis em Direito, Felipe Barros e Lucas Cavalcante. Quarto Poder. Matheus Fernandes. 12h04 na 102.3 FM, na Rádio Marano, a rádio que todo mundo ouve. A partir de agora, Quarto Poder, meus amigos. Nesta quinta-feira, dia 16 de setembro, e comigo diretamente de Belo Jardim, ele com a bela camisa azul, Felipe Barros. Felipe Barros. Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Marano para mais um Quarto Poder. Hoje, com a ausência do nosso companheiro Lucas Cavalcante. Ele, infelizmente, está meio adoentado, mas acredito que amanhã, no mais tarde da semana que vem, ele estará aqui conosco novamente. Ficam aqui meus votos de melhora aí para o nosso amigo. É verdade. Lucas está ausente, mas está sempre em contato conosco, tá? Ele rapidinho melhora, é só um pouquinho, né? Ele teve um probleminha, mas em breve vai estar aqui conosco. Bom, a política pernambucana não para, tá? As movimentações a nível estadual e também a nível nacional, né? Tem sido construída há bastante tempo, tá? A gente tem observado, por exemplo, a movimentação em que fala-se de uma possível fusão do Partido Social Liberal junto ao Democratas, tá? O que incide diretamente na candidatura do atual prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, e também do presidente do Partido Social Liberal, o Luciano Bivar, ele que comanda a legenda, né? Deve estar fazendo as tratativas finais, pelo que se especula pela mídia, no plano nacional, porém, alguns entraves estaduais, pelo que a gente percebe, ainda impedem, né, a questão. Mas ontem mesmo, por exemplo, a gente teve a notícia de que já foi pelo menos encaminhado ao TSE o pedido da fusão das duas siglas. Olha, pragmaticamente eu acho muito interessante que as siglas que tenham alguma semelhança no seu corpo mínimo ideológico e pragmático, em programa de governo, né, tenham que se fundir, porque assim diminui em muito a necessidade das grandes barganhas, de dividir, sei lá, 40 ministérios para 36 partidos. Ingovernável, né? A gente vive num país em que o presidencialismo de coalizão acabou se tornando presidencialismo de cooptação, né? Então, acho que isso facilita a vida de muitos que pretendem governar esse país, e até a níveis estaduais, tá? As assembleias legislativas têm vários partidos também, que por vezes não representam nada, né? A mesma sigla tem só uma letra diferente, que é a mesma coisa que outra sigla,
não muda nada, é apenas para mais pessoas terem poder sobre as siglas e mais dificultarem as condições políticas e econômicas, né, nas tratativas de formação de governo. Felipe, como é que tu tem visto isso? Bem, Matheus, a gente já falou a respeito de reforma política aqui no programa, né? Todo mundo sabe que eu sempre afirmo que nós precisamos diminuir a quantidade de partidos. E é interessante quando essa iniciativa parte dos próprios partidos, né? Eles conseguem enxergar que há viabilidade e que eles pensam de forma parecida, né? Tem um programa similar, eu não vejo motivo para que isso não aconteça, né? A gente pode questionar na prática se realmente, assim, existe essa consistência em alguns partidos. Eu até questiono um pouco o PSL se ele tem essa consistência de fato, né, ideológica. Mas se as siglas têm um bom relacionamento e uma linha de pensamento parecida, eu acho que faz todo sentido, né, essa fusão. Eu até acredito que vai ser um grande incentivo para que isso ocorra com outros partidos também, né, que isso se repita. E, como eu disse no início, eu acho isso muito bom. Eu penso que isso é bom, né, diminuir a quantidade de partidos. Agora, acredito que eles vão ter como você citou aí, Matheus, um grande problema, né, não só nas fusões estaduais, como também nos municípios, né? Sim, sim. E às vezes a gente sabe que cada município é um mundo, né? E se tratando de partidos políticos, né? Às vezes a conjuntura não é adequada. A gente viu, inclusive, isso aqui, né? Com Romero Salles, né? Ele disse que o algoz dele lá era determinado partido e que talvez agora eles tivessem que se juntar. Então, realmente as conjunturas municipais tendem a ser um pouco mais problemáticas, assim como as conjunturas dos estados. Amadurecimento político requer sacrifícios, né? Então a gente precisa de que, de fato, os dois lados abram mão de alguma coisa para que exista uma confluência, né? Enfim, algo comum entre eles. 12h09, nós vamos a um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Quarto poder. Em Iati, todo mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. O Quarto Poder está sempre com você. Acompanhe nossos programas e matérias em nosso canal no YouTube, Twitter, Face e Instagram. Aumenta o CAP. Advogado e advogada, cadastre-se no programa Anuidade Zero. Você pode aproveitar as ofertas dos nossos parceiros, acumular pontos que podem ser convertidos em descontos e até zerar o valor da sua anuidade na UAB Pernambuco no ano seguinte. Já são mais de 100 parceiros virtuais e presenciais em todo o Brasil. Restaurantes, lojas e serviços em educação, saúde e muitos outros. É fácil, rápido e seguro. Consulte o regulamento pelo site anuidadezero.oab.org.br. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto Eu tinha combinado com a Amanda para o senhor entrar de meio de meia, tá? Mas se quiser entrar agora, a gente já... Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Quarto Poder. Matheus Fernandes. 12h11, meus amigos, estamos de volta e sem mais perca de tempo, ela, Oriana Fontinelli, diz para nós como é que vai ser o tempo e a temperatura nesta quinta-feira. Segundo ela, a chuva aparece em baixos volumes no Nordeste nesta quinta-feira, dia 16. Vamos ouvir. E agora, o tempo e a temperatura. Nesta quinta-feira, 16 de setembro, ainda chove de forma localizada na faixa norte e costa leste da região nordeste, mas os volumes previstos são baixos. No interior nordestino, o tempo segue seco e quente. A temperatura varia entre 15 e 36 graus. Em toda a região, a umidade relativa do ar fica entre 12% e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontinelli, o tempo e a temperatura. Arnaldo, por favor, no Alto do Magano,
Neste momento, no Alto do Magano, a temperatura é de 22,4 graus. Olha aí, olha a voz do Arnaldo, 22,4 graus, é verdade, olha aí. Tá vendo aí, Felipe? Que é um locutor de verdade, a voz do Arnaldo trazendo a temperatura pra gente? Tá vendo? Primeira vez que as pessoas escutam a voz do Arnaldo, né? É verdade. Olha, o professor Écio Costa vem abordando uma notícia que pode refletir, inclusive, junto ao nosso convidado de hoje, tá? Daqui a pouquinho. Aliás, Felipe, quem quer saber quem é o nosso convidado de hoje vai fazer como? Vai lá no Instagram do Quarto Poder. Simples, né? Nossas redes sociais, todo mundo já conhece, é o QP, Quarto Poder, isso para todas as plataformas. Você vai poder ir lá no nosso Instagram e verificar quem é o nosso convidado do dia. É isso. Lá você vai encontrar, e eu posso falar, né? Ele está entre um ramo que o professor Écio Costa vai abordar hoje. Ele é uma das peças fundamentais. O professor Écio Costa fala para nós que carros novos e usados estão mais caros por conta da pandemia. Com a palavra, o professor Écio Costa. Economia com Écio Costa. Boa tarde, Matheus e Lucas. Boa tarde, ouvintes do Quarto Poder. Hoje eu vou falar sobre os veículos novos e usados que estão agora mais caros por conta da pandemia. Com essa quebra na cadeia produtiva, o dólar mais caro, crédito barato e em excesso, e também mudanças de hábitos de consumidores, esses fatores todos estão, principalmente por conta da pandemia, empurrando os preços dos veículos novos e usados para cima. No período de 2011 a 2019, antes da pandemia, os veículos novos tinham uma valorização anual média de 0,5% e os usados de 2,9%, segundo os dados do IPCA. Para se ter uma ideia, no período acumulado dos últimos 12 meses até agosto, os veículos novos tiveram um reajuste médio de 9,76% e os usados de 12,48%. Também, dos 377 itens do IPCA, veículos novos e usados têm um peso significante e estão entre os 5 itens de maior reajuste nesse período recente. E a previsão é que eles continuem pressionando até o final de 2022, né, quando a indústria começa a diminuir esse excesso de demanda. Os veículos, é importante a gente mencionar que eles têm passado por uma transformação digital, né, usando mais semicondutores e concorrendo aí com smartphones, computadores, até mesmo geladeiras, na demanda por esse insumo que está em falta no mercado. Também, os consumidores brasileiros mudaram o seu hábito de consumo, dando preferência agora por SUVs, que também elevou os preços desses veículos. Uma coisa importante também é que quando você tinha Selic em 2% ao ano, você tinha um estímulo muito forte para a compra de veículo financiado, né? Aí isso fez também com que as médias de estoques das concessionárias, que antes eram de 30 dias antes da pandemia, essa média caiu para 11 dias, gerando aí filas de esperas, às vezes até de 6 meses. Então essa média vai continuar elevada até que se acerte esse fornecimento de insumos, né, principalmente os chips, e que se consiga produzir o suficiente para atender a demanda. Os juros mais altos, né, por conta da elevação da Selic, também podem frear pelo lado da demanda. Então é isso, um abraço a todos e até a próxima. Até a próxima, professor. Olha aí, Felipe. Complicado, né? O IPCA empurra o preço, né? O índice de preço do consumidor amplo, ele empurra o preço, é nada mais do que a prévia da inflação, né? Avaliado pelo IBGE e tanto pelo Banco Central. Mas a gente vê que, infelizmente, todos os insumos para fabricação dos veículos, principalmente dos que rodam no Brasil, né, tem se tornado muito caro, né? A balança cambial também pressiona muito sobre isso, né? A gente tem batido aqui nessa tecla. Não é apenas as condições de logística que estão prejudicadas, é também as condições. Não tem gente, para vocês terem noção, a gente abordou aqui, acho que na semana passada, não existe navio suficiente para retomar a economia e os transportes dos produtos importados que o mundo inteiro negocia, tanto da gente levando para lá, exportando, quanto a gente trazendo tecnologia e importando para que a gente possa produzir nossos veículos, enfim.
O Brasil é assim, né? O Brasil ele vende commodities, né? Do primeiro, as matérias-primas, né? Vamos dizer assim, ficar mais simples para o nosso ouvinte, e ele importa tecnologia, né? Ou seja, os bens materiais já industrializados, pois a gente não tem uma indústria muito competitiva. E olha, com a mentalidade dos nossos industriais, salva-se algumas exceções, a gente vai tratar de uma delas aqui hoje, que sempre está buscando a modernização, mas de fato, por exemplo, a Fiesp, meus amigos, ela precisa acordar para a vida, né? E também a reforma tributária precisa observar e olhar o lado dos coitados dos pequenos, pelo menos, né? Porque aqui no Brasil é assim, a gente reclama da indústria, a indústria reclama da carga tributária, e quem sai prejudicado é o brasileiro. Não tem uma outra espécie mais prejudicada do que o brasileiro comum no meio desse jogo. Felipe, sua análise. Concordo plenamente com você aí, Matheus, nesse sentido. A inflação tem realmente corroído o poder de compra do povo brasileiro, né? Não só em itens assim primordiais, né, como arroz, feijão, combustível, mas também nos veículos, né? Então eu vejo casos engraçados. Uma pessoa que comprou um carro no ano passado e foi vendeu no mesmo preço, achou que tinha saído no lucro. Quando foi ver, realmente o carro dela já vale quase 10 mil a mais. Então, realmente isso tem confundido bastante as pessoas, né? Quem foi que fez isso, Felipe? Por favor, repita. Não tenho nomes, vamos deixar sem nomes, só citando um caso, aleatoriamente, tá? Mas assim, realmente é uma coisa que eu tenho visto constantemente acontecer com veículos, né? Esse caso, as pessoas não estão acompanhando o preço, aí pensam, eu ganhei dinheiro com a venda do meu carro. Na verdade, não, né? Na verdade, foi só a inflação que realmente está muito alta e você não lucrou nada, né? Quando você vai botar na ponta do lápis, contando com a inflação, na verdade, você não ganhou, foi nada. Então, fica esse recado. E aproveitando também, Matheus, era para eu ter falado antes, mas um abraço aqui para o nosso amigo Vitor Rangel, que hoje é seu aniversário. Então, um abraço aqui para o Vitor. E ficam meus parabéns aí para ele. Arnaldo, se eu não me engano, lá no Júnior, a gente tem os aplausos animados, né? Dá uma olhadinha aí, por favor, para a gente colocar pro rapaz ali em cima. Isso. Olha aí, o Vitor, né? Exatamente. Vitor Rangel, que é filho do meu amigo Cláudio Rangel também. Mandar um abraço para ele, para a família, Vânia, mandar a todos aí que estão nos ouvindo. Parabéns, meu amigo. Muita saúde, muita paz, tá? Prosperidade sempre. É o que a gente deseja aqui no Quarto Poder. Nós vamos a um breve intervalozinho e voltamos daqui a pouquinho. Uma notícia, Felipe, corroborando o que a gente estava falando mais cedo das coligações, tá? Aguardem. 12h20, voltamos em instantes. Quarto Poder. Marano Sertanejo, 4 da manhã, na Marano, a rádio que todo mundo ouve. O Quarto Poder está sempre com você. Acompanhe nossos programas e matérias em nosso canal no YouTube, Twitter, Face e Instagram. Momento CAAP. Enfrentando a pandemia, a Caixa de Assistência do Advogado de Pernambuco promoveu ações para minimizar ao máximo os danos sofridos pela advocacia. Além de oferecer máscara e álcool gel, a CAP distribuiu mais de 35 toneladas de alimentos em cestas básicas para advogados e advogados de todo o estado, além de oferecer auxílios financeiros para aqueles que comprovadamente precisaram de apoio naquele momento. No nosso site, você confere os serviços e benefícios. Acesse www.caap.org.br. Eu sou Fernando Ribeiro, advogado e presidente da CAAP. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder.
poder. Matheus Fernandes. De volta, meus amigos. Olha, o Yuri Hudson aponta para nós agora que a relatora no Senado rejeitou a volta das coligações aprovada na Câmara. Vamos ouvir. O Senado deve rejeitar a proposta da Câmara que autoriza o retorno das coligações partidárias. Nesta quarta-feira, a relatora da proposta na CCJ, senadora Simone Tebet, do MDB, considerou a volta das coligações como inconstitucional. Para a Tebet, a coligação, que permite partidos aglutinarem votos recebidos, cria o que chamou de distorção do voto do eleitor. E enterrarmos esse assunto em nome da segurança jurídica. Eu acho que o país precisa de paz para trabalhar. A maioria, pelo menos os parlamentares, pelo que eu percebo, tem nas coligações realmente um instrumento que não só atrapalha todo o processo, mas realmente inviabiliza o presidencialismo que todos nós queremos. A proposta veio da Câmara dentro da mini-reforma eleitoral. A discussão inicial dos deputados era para mudar o atual sistema de votação do proporcional para o distritão. No entanto, no fim das contas, o distritão foi o chamado bode expiatório na sala. Deputados rejeitaram o tema em troca da volta das coligações. O senador José Aníbal, do PSDB, já se posicionou contra o desejo da Câmara. O impacto do fim das coligações nas eleições municipais de 2020 foi muito positivo. Muito positivo. Consequências de diversa natureza. Agora, retroceder é inaceitável. E o Senado tem a obrigação de rejeitar. Apesar de haver uma maioria pela votação do texto com rejeição das coligações, senadores da base governista, como Jorginho Melo do PL, pediram vista. Ou seja, a votação ficou para a próxima quarta-feira. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Quarto poder. Matheus Fernandes. Pois é, Felipe. A bola cantada, né? A gente tinha tocado nesse ponto. O Lucas acreditava que talvez fosse possível um entendimento entre o Senado, mas o Rodrigo Pacheco vinha dizendo, não passa, né? Não vai retroceder, né? E, pelo contrário, vai apertar mais, tá? A sequência é de que cada partido tenha sempre o maior número de votos e de expressão política nacional em sua totalidade dos votos, na porcentagem geral, para que assim ele seja relevante, tenha à sua disposição o fundo eleitoral e partidário para poder disputar as eleições. Caso você não represente ninguém, não é necessário que você exista como partido. Você pode se alocar dentro de um partido que mais se assemelhe com o que você pensa. Pode falar, Felipe. Bem, justamente era bom ter Lucas aqui, né, que ele é o que discorda desse ponto, mas a gente vinha falando a respeito disso. A relatora Simone Tebet foi perfeita na sua colocação, inclusive uma senadora muito competente, gosto muito do trabalho dela, e é isso, realmente não faz sentido. Às vezes a gente tem coligações absurdas, vamos supor aí, PT e PSL, né, partidos que têm, assim, em seu cronograma, né, em seu... Não sei nem a palavra, me fugiu a palavra aqui, perdão, mas em seu contrato, né, que você faz com os seus filiados, propostas totalmente distintas. E não faz sentido a gente ter uma coligação que tenha PT e PSL, né, aqui é só a título de exemplo, tá? E quando isso acontece, uma pessoa que vota no PT está elegendo também um candidato do PSL, isso não faz sentido, e a Simone Tebet foi muito feliz nessa colocação que fez, que realmente, né, isso é meio que enganar o eleitor. E eu acredito que o fim das coligações tem trazido benefícios, né? Trouxe nas eleições municipais, e eu acredito que para eleição, né, nacional, a nível nacional, vai ser muito bom também. A gente vai reduzir bastante o número de partidos. Já houve uma redução na última eleição, e com essa confirmação aí do Senado, né, a gente lembrando que tem até o dia 3, né, a gente só vai ter uma confirmação no dia 3 de outubro, que é a data limite para se tomar uma decisão a respeito das eleições do ano que vem. Então, eu acho interessante até isso, Matheus, alguém pediu vistas, né, um senador pediu vistas, e só vai ser votado na semana que vem, isso já ganha tempo,
E isso reforça aquilo que a gente vinha falando, acho que foi essa semana, início da semana, né, do sistema bicameral, que é realmente da Casa Revisora, o Senado, né, que ele revisa os atos do Congresso Nacional, e aí está uma prova, né, que o Senado está rejeitando uma proposta ruim para o povo brasileiro e fazendo seu trabalho. É verdade. A gente pode observar isso de forma muito clara, o que o Felipe falou, né? Tem esses puxadores de votos, né, quando a gente observa, eles geralmente levam consigo, para além da sua coligação também, né? Eles levam muita gente que não deveria ter expressividade, pois não teve votos. Então, assim, a gente tem que observar de fato, e os partidos têm que se sacudir um pouquinho, né, para poder se reformar, né? Se fala tanto em reforma no Brasil, a reforma política é uma das mais importantes, né? Então, necessariamente tem que passar pela política, as reformas também, tá? A gente também quer abordar um ponto aqui, Felipe, antes da gente partir para a nossa entrevista, que a saúde, né? A gente teve aqui essa semana com um diretor da Anvisa e ele tinha pontuado muito claro isso, que a saúde recomenda suspender as vacinas em adolescentes sem comorbidades. A Sandra Fontela vai apontar para nós aqui alguns detalhes a respeito dessa notícia, tá? A maioria dos estados, eu acredito que já estavam partindo para esse sentido de vacinar a juventude, né? Mas, de fato, houve uma pausa neste momento. Vamos ouvir. O Ministério da Saúde recomenda a suspensão de vacinação contra a Covid-19 em adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades. A orientação foi publicada em nota técnica informativa nesta quarta-feira à noite, dirigida aos secretários de saúde estaduais e municipais. A decisão desta quarta-feira contraria uma orientação publicada pelo próprio Ministério no começo deste mês, quando a recomendação era vacinar adolescentes a partir do dia 15. Agora, com a nova recomendação do Ministério, a vacinação deve ficar restrita a 3 perfis específicos: adolescentes com deficiência permanente, adolescentes com comorbidades e adolescentes privados de liberdade. Entre os argumentos do Ministério para mudar a diretriz é de que a Organização Mundial de Saúde não recomenda a imunização de crianças e adolescentes com ou sem comorbidades. Outro argumento é de que a maioria dos adolescentes sem comorbidades acometidos pela Covid apresentam evolução benigna da doença. No entanto, o próprio Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, que participa das decisões sobre os rumos do Plano Nacional de Imunizações, divulgou nota ainda na quarta, afirmando que a vacinação de todos os adolescentes é segura e necessária. O Ministério da Saúde deve divulgar mais informações ainda nesta quinta-feira para esclarecer a situação. Algumas cidades já suspenderam a vacinação em adolescentes, outras mantêm a imunização para esse público. Agência Rádio Web de Brasília, Sandra Fontela. Quarto Poder. Matheus Fernandes. Olha aí, né? A gente vinha... Eu questionei, inclusive, né? O diretor da quinta diretoria da Anvisa, Alex Machado Campos, sobre essa questão, né, da terceira dose, da vacinação dos jovens, e ele tinha apontado, né, que de fato ainda estava assim, em estudos, tá? Não é nada cravado, né? A gente está num momento excepcional, a avaliação obviamente está levando um tempo excepcional e a gente tem visto que necessariamente as coisas precisam ter um pouco mais de calma, né? Principalmente agora nesse momento que as mortes vêm diminuindo em consequência da acelerada vacinação que se tornou nos últimos meses, tá? Depois de tanta luta, os governadores, enfim, as entidades públicas e privadas lutando para que a vacina chegue no braço do povo, né? E às vezes em contrapartida até o próprio governo federal, mas, de fato, a gente observa que agora que a vacinação acelerou-se, dá para ter um tempo maior para se avaliar quem necessariamente precisa tomar, quem não. Mas a gente vai partir agora para um momento diferente, né? A gente vai ter uma oportunidade boa, eu vou deixar o Felipe fazer a apresentação e em seguidinha a gente inicia. Boa tarde, estamos recebendo aqui agora Oceni Virlândio, que é gerente há 17 anos da
da empresa Baterias Moura. Tá? Ele que é formado em engenharia mecânica e hoje é gerente de pessoas na divisão das Baterias Moura. Então, a gente parte agora para a nossa entrevista do Quarto Poder. Quarto Poder, entrevista. Alceni, seja muito bem-vindo. Ok, Felipe. Boa tarde. Obrigado aí pelo convite, poder estar aqui com vocês, pessoal aí do Quarto Poder e toda a sua audiência. Então, estamos felizes em poder participar desse programa. Excelente. Alceni que vem hoje representando essa multinacional, né, Alceni? Acho que ela já está em outros países, né, com indústria. Você pode confirmar essa informação para... Sim, a nossa empresa já é hoje a maior fabricante de baterias da América do Sul, né? Temos unidades industriais na Argentina, uma cidade chamada Pilar, fica a 30 quilômetros de Buenos Aires, né? Ajudando aí a levar o nosso produto a toda a América do Sul, mas a gente também já tem, obviamente, exportado o produto para os Estados Unidos e para outros países da América Latina. Aproveitando o ensejo, já que você tocou nesse ponto, eu gostaria que você falasse um pouco da história dessa empresa, essa grande empresa pernambucana, né? Uma multinacional pernambucana, que está aqui encravada no Agreste, na cidade de Belo Jardim. Então, eu gostaria que você falasse um pouco mais a respeito da história dessa empresa. Legal. Bom, a Moura foi inaugurada em 1957. Dr. Edson Mororó Moura, o nome da empresa leva o nome do nosso fundador, né, e Dona Conceição Moura, dois visionários, né, que decidiram criar uma fábrica de baterias em Belo Jardim, na cidade, na região, aqui tinha um carro, né, se a gente fosse olhar aí a estimativa de mercado, potencial consumidor, a gente tinha um carro na região, e em Recife, por exemplo, tinha 500 carros, né. Mas aí, essa ideia visionária dele, de olhar para o futuro, de entender, obviamente, o crescimento exponencial que a indústria automobilística teria no país, fez com que ele fosse persistente nesse sonho, junto com Dona Conceição, de fundar aqui em Belo Jardim, né, na nossa região, com a nossa gente, que é aí um dos pilares fundamentais da nossa empresa, né, são os mourianos, que acordam todos os dias aí para contribuir com sua energia e assim fazer com que a gente consiga produzir aqui em Belo Jardim uma bateria líder em vendas na América do Sul. Então, acho que é isso. Zeni, isso é muito importante. Eu vejo realmente, eu trabalho aqui em Belo Jardim e eu vejo que a Moura tem feito investimentos assim, grandes e reiterados, né? Sempre investindo mais. E uma coisa que você citou aí, investindo em tecnologia. Inclusive tem o ITEM, chama ITEM, né? ITEMM. ITEM, que é um instituto de pesquisa, né? Isso. Sobre esses investimentos, a empresa vem investindo, obviamente. A indústria automobilística ela vem se revolucionando, né? A gente vem percebendo isso nos carros, né? Carros cada vez mais com dispositivos, utensílios diferenciados e obviamente, para se oferecer energia para suprir toda essa demanda de eletrificação veicular, a gente precisa estar pensando sempre à frente do desenvolvimento do nosso produto, né? Então, nós temos uma engenharia de produto aqui em Belo Jardim extremamente competente, que vem usufruindo de todo esse know-how técnico que foi adquirido na empresa ao longo desses 64 anos, né, que vem usufruindo de parcerias tecnológicas que nós temos nos Estados Unidos, na Áustria, com fornecedores que a gente tem na Ásia, na Europa, nos próprios Estados Unidos, e tudo isso junto aí vem favorecendo a empresa estar avançando aí fortemente na parte de desenvolvimento de produto. O ITEM é um parceiro tecnológico da Moura nesse processo aí de desenvolvimento de produto. Então, o ITEM é um instituto contratado, que a gente contrata para
nos ajudar aí no desenvolvimento de produtos que serão ofertados aí para os nossos consumidores, mercado afora. Importante. Zaninha, eu sou o Matheus, sou o âncora do Quarto Poder. O Felipe está aí pertinho de vocês, eu fico aqui em Garanhuns. Hoje em dia a tecnologia proporciona isso, né? A gente se dividir em loco para cobrir maior espaço de informação, inclusive. Eu vou deixar uma pergunta para você me responder após os intervalos, você já vai preparando aí. Bom, a gente sabe que todos os setores sofreram, né? Inclusive a gente notou aqui que o financiamento, né, e assim o valor total geral dos carros, tanto usados quanto novos, eles subiram de acordo com o IPCA, né, o índice de preço do consumidor amplo, que é a tão famosa inflação. Mas para o âmbito industrial, você que está aí do outro lado da ponta, como é que vocês viram esse desafio? Como foi que vocês enfrentaram? Qual foi a maior barreira que vocês tiveram? Como foi que vocês se reinventaram durante esse período? A gente vai a um breve intervalozinho e quando voltarmos o Ozenir vai dizer para a gente, hoje que ele está representando aqui a Baterias Moura Brasil, né? Ele que é gerente de pessoas, tem conhecimento técnico que a gente já destacou aqui, o Felipe falou, né? Ele está há bastante tempo na empresa e pode trazer para nós com maiores detalhes. 12h38, voltamos em instantes. Quarto Poder, você sempre atualizado com o melhor conteúdo da notícia. Envie seu e-mail para qp4poder@gmail.com. qp4poder@gmail.com. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Momento CAAP. Um dos benefícios oferecidos pela Caixa de Assistência Social de Pernambuco é o maternidade legal. Com ele, advogado inscrito na OBPE receberá o reembolso do valor da anuidade paga no ano em que derá luz ao seu filho ou à sua filha. O benefício é estendido aos casais homoafetivos em caso de adoção. A CAAP quer participar deste momento tão especial na sua vida. Eu sou Fernando Ribeiro, advogado e presidente da CAAP. Conheça e outros benefícios no site www.caap.org.br. Quarto Poder. Matheus Fernandes. De volta, meus amigos, 12h40, estamos recebendo hoje para uma entrevista muito importante o Ozenir Virlândio, ele que é gerente de pessoas lá da Bateria Moura Brasil, uma das maiores e a maior da América Latina no ramo de baterias, tanto para veículos, enfim. A gente está debatendo hoje um dos temas mais importantes, né? Um pouco da história também da Baterias Moura Brasil e também apontando aqui os desafios e os projetos, né? Mas, de fato, agora vamos tratar um pouco dos desafios que a Bateria Moura Brasil enfrentou diante da pandemia, como foi esse momento, como foi essas questões que todos os segmentos tiveram que enfrentar, e do âmbito industrial, eu gostaria de saber, e operacional de forma geral, como é que o Ozenir e o pessoal da Baterias Moura Brasil enfrentou essas questões. Pode falar, Bruno. Bom, acho que o mundo foi sacudido aí pela pandemia, né? Conosco não foi diferente. Eu acho que desde janeiro nós iniciamos um trabalho muito ativo com a criação de um comitê que começou a fazer um monitoramento do avanço da pandemia e dos impactos que teria na nossa empresa, obviamente, na toda a cadeia da nossa empresa. Nós elegemos 3 pilares fundamentais para lidar aí com a pandemia, né? O primeiro deles era não poder parar, né? Nós somos um produto essencial, precisamos fornecer energia para veículos, para mobilidade em si, em geral, caminhões, ônibus, carros, energia para hospitais, para antenas de telecomunicações, enfim. Então, não podemos parar.
precisamos proteger o emprego e a renda das nossas pessoas, então isso é uma preocupação muito genuína da empresa desde o início, cuidar para que a gente pudesse terminar, só Deus sabe quando, então, quando a gente começou a pandemia mais fortemente, né, a gente avaliou que seria uma maratona, que a gente não sabia quando ia acabar, então a gente precisava proteger o emprego das nossas pessoas, a renda. E o terceiro pilar foi assegurar que quem viesse trabalhar aqui na empresa viesse trabalhar e se sentisse seguro, encontrasse um ambiente aqui seguro, que não oferecesse risco à sua condição de saúde, né? Então, esse foi nosso grande guia, vamos chamar assim, inicialmente, para lidar com esse assunto. E aí, uma série de medidas foram direcionadas a partir daí, né? Vários grupos de trabalho foram criados, grupos com a turma do jurídico para analisar decretos federais, estaduais e municipais, grupos relacionados a todo o setor de compras e suprimentos para assegurar a chegada de insumos para a empresa, grupos internos para garantir, obviamente, a produtividade da empresa, fazendo com que a gente chegasse ao final da pandemia sem promover redução de quadro na empresa, né? Eu digo ao final, parece... não é um final, a gente não tem aí um decreto, né, no país de que a pandemia acabou, mas ela está num nível bem mais controlado do que a gente viu ao longo dessa segunda onda que chegou tão forte agora em 2021. É verdade. Nive, já que você tocou nesse ponto a respeito, né, dessa importância da empresa, eu gostaria de que você falasse um pouco da importância da empresa para o nosso Estado. Eu sei que, tirando a parte de empregos que a Moura gera, né, diretamente e indiretamente, você pode acrescentar isso também. Então, Zenir, fale um pouco a respeito disso, né? Qual a importância da bateria Moura aqui para o nosso estado, para a nossa região, para o Agreste? Legal. Se eu posso complementar um pouquinho do que ele já tinha falado anteriormente sobre a proteção das pessoas, né? E ele pontuou bem que a Baterias Moura defendeu muito a questão do emprego e da renda das pessoas nesse momento, né? Porque de fato as vidas eram muito importante e somado a um dos itens essenciais, né? Ele já apontou aqui, o Zenir, muito claramente que as baterias elas servem para diversas questões, né? Inclusive o trânsito dos veículos para levar os insumos. A gente não pode esquecer disso, né? Ela fornece uma das peças essenciais para que o funcionamento da maioria das coisas que eram essenciais na pandemia tivesse sua normalidade. Como é que, nesse ponto econômico que o Felipe pontuou, mas também como é que você pode falar para nós a quantidade de funcionários, acredito que tenha hoje, que você tem sob o escopo da indústria Baterias Moura Brasil, enfim, como é que você pode pontuar para nós isso? Ok. Bom, o grupo, vou falar um pouquinho de grupo, depois eu entro especificamente na parte industrial aqui de Belo Jardim, trazendo um pouco a lógica do que o Felipe trouxe do Estado, né? O grupo hoje tem pouco mais de 6 mil colaboradores, tá? No Brasil e Argentina. Aqui em Belo Jardim nós temos em torno de 3.100 colaboradores diretos, né? Trabalhando nas fábricas, né? E temos em torno de 500 a 600 terceirizados que trabalham aí espalhados também nas nossas unidades aqui em Belo Jardim. Então, é um grande motor da criação, da geração de emprego aqui na cidade de Belo Jardim, na região. Obviamente que hoje a gente não contrata pessoas só de Belo Jardim, a gente tem colaboradores também da região. Nos orgulhamos disso, sabemos aí da importância do nosso capital humano para a empresa, né, que é o nosso grande diferencial intelecto da organização, são as pessoas, é a nossa gente, né? Tem um slogan que a gente usa aqui, que a nossa gente é a nossa força, né? É a nossa força que nos impulsiona aí para ser cada vez melhor. Ao longo desse ano, de março de 2020 até agora, nós implementamos mais de 40 ações voltadas aí ao controle, ao suporte em relação à pandemia, né? Ações essa interna para os colaboradores,
mas ações também para a comunidade, né? Vou dar um exemplo, a Corrente do Bem, que foi uma ação aí, criada pelos nossos colaboradores, de fazer arrecadações para a compra de cestas básicas e doar para os colaboradores da região. Em seguida, a empresa decidiu apoiar essa medida. Para cada valor arrecadado, para cada cesta básica que foi arrecadada com recursos dos colaboradores, a empresa iria doar 2, né? Só para vocês terem ideia, nós doamos mais de 3.000 cestas básicas para a região, para contribuir aí com esse período de dificuldade que a gente sabe que as pessoas viveram, né? Estão vivendo aí com a pandemia. Foram mais de 15.000 pessoas ajudadas aí com essa ação só de alimento, né? Obviamente que há uma empresa do Porto Moura, que é a maior fabricante de baterias da América do Sul, no estado, ele tem contribuições também em outras áreas, né? A gente tem um Instituto Conceição Moura, que é um instituto com medidas sociais, com um pilar muito forte de trabalhar a educação aqui em Belo Jardim, né? Contribuindo aí para a melhoria da educação. Recentemente, nós lançamos a unidade do Senai aqui em Belo Jardim, um trabalho em parceria com a FIEP, Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, e aí a gente conseguiu trazer a unidade do Senai aqui para Belo Jardim, fazendo com que a gente traga aí um ensino técnico para os jovens aqui de Belo Jardim e da região. Então, eu acho que é um pouco do que a gente consegue, além da geração de emprego e de renda, um pouco do que a empresa consegue trazer aí no seu entorno também da contribuição, do papel e da responsabilidade social aqui na cidade e na região. Isso é um dos pontos mais importantes que o nosso ouvinte pode estar ouvindo. A gente está falando aqui diretamente para 42 municípios, cerca de 1,5 milhão de habitantes na região, tanto a nível de Pernambuco quanto a Paraíba e Alagoas. Chegamos até Maceió com a onda sonora, e para o Brasil e para o mundo inteiro. Nós temos ouvintes, por exemplo, em Miami, né? As pessoas têm que se informar sobre as grandes indústrias brasileiras, e acho que tem uma enorme responsabilidade social, como é a Baterias Moura Brasil, tá? E é uma pernambucana da gema, como diz a história, né? A gente tem que se orgulhar, sim, do que a gente tem aqui e do Nordeste, quando ele desponta, por exemplo, com um exemplo de uma indústria que se ambienta, né? Ela se coloca à disposição do cidadão, ela gera emprego e renda, obviamente ela tem sua margem de lucro, mas ela devolve para a sociedade muitas benesses sociais, uma formação que o Ozenir colocou aqui para a gente, no âmbito social, de formação acadêmica, né? Para que as pessoas vislumbrem um futuro. Ozenir, eu queria fazer uma pergunta falando do futuro, mas aí o futuro da empresa, tá? Quais são os planos e os projetos que a empresa tem para um cenário, vamos dizer assim, até pós-pandêmico, né, que a gente pode estar observando? Quais são as áreas de atuação que a Baterias Moura gostaria de expandir, que ela gostaria de renovar? Enfim, ela já é uma empresa de vanguarda, né, uma indústria de vanguarda, está sempre à frente buscando novas tecnologias, trazendo da melhor forma atender o seu cliente com inovações. E, de forma geral, como é que você pontua os projetos para o futuro da empresa? Matheus, se pudesse completar aqui a tua pergunta, só estender um pouquinho, né? Porque a gente está vendo aí uma próxima fronteira que as empresas devem estar observando, principalmente a Moura, né? A questão dos veículos. Eles vão passar a ser completamente elétricos. Na Europa já tem prazo para isso acontecer, e eu acredito que no Brasil isso vai chegar uma hora ou outra, né? E para isso as baterias são itens fundamentais. E eu vejo que as baterias Moura já têm investido muito em pesquisa de bateria de lítio e outros itens. Então, para você incluir na pergunta do Matheus aí, essa questão também, como é que a Baterias Moura tem se preparado para esse novo cenário? Legal. Bom, como eu falei lá um pouquinho no início, acho que a gente é a bateria presente hoje em 9 dos 10 veículos mais vendidos do Brasil, né? Temos parceria com diversas montadoras, né? E, obviamente, a montadora está seguindo aí um rito de evolução no processo de eletrificação veicular, com novas tecnologias ou tendências aí, como você trouxe, Felipe, do carro elétrico, carro híbrido. E a gente tem trabalhado, sim, intensamente no desenvolvimento, né, de produtos. Temos uma
uma linha de lítio, né, com parcerias hoje já com a Volkswagen, né, um projeto inovador no país, já de ônibus elétrico, fazendo com que a gente vá testando tecnologias que, quando ela viesse a ser escalada no país, a gente não tem dúvidas que a gente vai ter aí um produto de alto nível para oferecer a essas montadoras que são parceiras nossas hoje, né? A nossa missão, a missão como empresa, é conseguir produzir e entregar as melhores soluções em baterias, né? Então, para que isso aconteça, obviamente, nós temos parceiros internacionais, né? A gente tem participado de eventos relacionados à tecnologia de chumbo, né? Eventos que trazem aí indicativos do percentual evolutivo da bateria de lítio, da bateria de chumbo ao longo de 2020, a década de 2020, 2030, 2040 e 2050, qual é a estimativa em termos de mundo que está avançando. E, obviamente, nós temos um parceiro aqui em Belo Jardim, que é o Instituto de Tecnologia, né, o ITEM, que está nos ajudando aí a assessorar na evolução de todo esse processo de tecnologia do nosso produto. Além disso, obviamente, a empresa tem trabalhado fortemente no digital, né? Hoje, nós somos uma empresa que temos uma rede própria, né? Uma rede capaz de, espalhada aí pelo Brasil, são 84 unidades de distribuição, mais de 50 mil clientes espalhados aí, que nos ajudam a levar o nosso produto para o nosso consumidor. Temos a possibilidade de nos relacionar com o nosso consumidor de forma digital. Hoje, se você quiser comprar uma bateria, você vai poder acessar aí o murafácil.com e o nosso consumidor vai poder fazer a solicitação de um produto, né, de uma bateria, e em até 50 minutos esse produto chega até o consumidor. Então, é uma forma da gente já apresentar para o mercado um processo digital, se relacionando com ele de uma forma diferente, né? Temos seguido, obviamente, o processo de inovação, então a empresa também está se inovando, tanto na parte de tecnologia, como na parte de canal de comunicação. Esse ano, nós lançamos uma nova marca que conversa com todos esses atributos que eu coloquei aqui já para vocês, atributos de mercado, atributos de relação com o consumidor, atributos de produto, de uma marca já com qualidade inconteste no mercado, reconhecida aí, como eu disse, 9 dos 10 veículos mais vendidos no Brasil hoje são com a bateria Moura. Então, essa marca que já se apresenta reunindo aí todos esses atributos dessa nossa inquietude com a inovação. Importantíssimo, né? Oseni, eu vou pedir para você depois, antes de deixar o seu recado final, em nome da Baterias Moura Brasil, a gente também já agradece aqui, em nome do Quarto Poder e da Rádio Marano, a oportunidade de estar conversando com você e parabenizar, tá? As preocupações sociais e também o desenvolvimento tecnológico e a geração de emprego e renda que fortalecem tanto o nosso país, mas de maneira geral um pouquinho mais bairrista, o nosso estado e a nossa região. A gente fica muito feliz e já deixo o convite para uma próxima oportunidade. A gente está batendo mais um papo, principalmente quando lançar produto, venham, corram aqui, tá? A gente está sempre à disposição. Mas eu queria pedir o seu recado final, saber se a gente faltou, perguntar alguma coisa também, e agradecer de maneira geral o pessoal que fez a ponte, a Amanda, o pessoal que esteve incumbido em nos ajudar a fazer acontecer essa entrevista. Felipe, tem mais alguma pergunta? Não, só aproveitar o ensejo, Matheus, e mandar um abraço para a Amanda Batista, que fez essa ponte, né? Essa ligação aí com o Ozenir, e até pedir desculpa a ela, que eu fico aperreando ela, o juiz dela direto, viu? Cadê nossa entrevista? E finalmente nós conseguimos, tá? Inclusive, eu me atrapalhei, marquei a data errada, foi uma confusão, mas a Amanda driblou todos esses problemas aí e conseguiu fazer essa agenda com você, Ozenir. Então, muito, muito obrigado aí para a Amanda.
A gente só tem a agradecer, Ozeni. Pode deixar suas considerações finais e no final peço que você repita novamente o site da Moura Brasil para que as pessoas, tanto quem quiser ser distribuidor da Moura Brasil ou cliente direto, você pode deixar o recado e o comercialzinho, fica à vontade. Legal. Bom, acho que agradecer o espaço, né? Foi um papo muito legal. Estamos aí à disposição, se vocês precisarem, com outros temas, enfim, nós estamos à disposição para conversar com vocês. A gente gosta disso, acho que faz parte, né, de um olhar da empresa, de tentar realmente mostrar tudo o que a gente está fazendo, né? E agradecer, né, a vocês. E eu acho assim, como mensagem, continuamos essa jornada, eu acho que com a alegria de sentir que a gente está talvez chegando no final. Acho que a vacinação que a gente teve como evolução, né, muito forte aí no país, no nosso estado, aqui em Belo Jardim a gente teve, na empresa, a gente fez uma parceria muito boa com a Secretaria de Saúde da cidade de Belo Jardim, conseguimos evoluir fortemente a vacinação dos nossos colaboradores. A gente sabe que vacina hoje é esperança, né? E a gente viu aí, então logo a vacinação acelerou no país, os números de casos e mortos caíram drasticamente. Então, eu acho que seguirmos em frente, cabeça erguida, saber que a gente tem um futuro promissor, né? Como país, como Estado. Agradecer aí a todos os mourianos que a cada dia acordam e vêm para a empresa entregar a sua energia, entregar o seu melhor para que a gente possa levar o nosso produto para tantas pessoas, né? Como tantas pessoas, tantos setores, tantas áreas, como eu falei, nossa gente é a nossa força e é o nosso principal diferencial hoje como produto, né? Temos uma marca em conteste, mas temos um time por trás que está constantemente se dedicando para entregar cada vez mais um produto de qualidade para o mercado. Olha, a gente só tem a agradecer. Quem esteve por aqui conosco, que tocou muito bem nesse nome também da Moura Brasil, foi o ex-senador e ex-presidente da CNI, né, da Confederação Nacional da Indústria, Armando Monteiro. Ele tinha pontuado para nós: olha, quando tiver oportunidade, entrevista o pessoal da Moura Brasil. Tá pago, doutor Armando. A gente gosta muito de falar dos produtos aqui que estão ganhando o mundo, né? E de fato a nossa indústria vem se tornando competitiva e com um olhar social sempre muito importante. Ozeni, um abraço, muito obrigado, um presente para a nossa audiência essa entrevista. Obrigado, abraço. Abraço. A gente vai chegando ao final, são 13h, 1h, Felipe, foi um prazer, tá? Participar contigo hoje também dessa entrevista, nas condições, acho que ficou bem abastecido de informações, todo o pessoal da nossa região que tinha aquela curiosidade, né? Quem são as pessoas que conduzem o futuro da Baterias Moura Brasil? O Ozeni é uma delas, que compõe um cargo de liderança entre o time das pessoas, né? Gerente de pessoas lá, e acho talvez um dos cargos mais importantes, né? Que a gente observa quem conduz o time, quem observa as peculiaridades de um time, de uma indústria. Acho que é importante as pessoas saberem e terem esse conhecimento. Pois é, Matheus, eu acompanho de perto aqui a Moura, sempre passando e observando, falando com as pessoas, vendo que realmente a Moura tem essa preocupação, né, de investir em tecnologia, né, para estar sempre antenado com as novidades, e também a responsabilidade social, que é muito importante para uma empresa do tamanho da Moura. Tá? Só reforçando aqui, né, um abraço para o nosso amigo Paulo, que você citou, né, que está lá na Flórida. Ele sempre acompanha, sempre curte nossos posts e é um ouvinte assíduo. E também a palavra que eu esqueci, que deu aquele branco, é estatuto, tá? Estava falando do estatuto do partido, me deu um branco aqui, completamente esqueci essa palavra, mas agora lembrando, né, o estatuto do partido, mas é isso. E muito obrigado pela sua participação também hoje, Matheus. Ficam os agradecimentos aqui à Rádio Marano e a todos os ouvintes que continuam conosco aqui todos os dias, né, nos ouvindo. Então, um abraço e até amanhã.
Até amanhã, 1h02, a gente vai se despedindo por aqui. Amanhã também teremos entrevista, tá? Fiquem de olho nas nossas redes sociais, o convidado já está por lá, marcadinho. E daqui a pouco, essa entrevista com o Ozenir Virlândio, ele que é gerente de pessoas da Baterias Moura Brasil, vai estar disponível no YouTube e nas plataformas de podcast, Spotify e Deezer, sempre lá pelas 3 horas, eu acho que já consegui colocar para que o pessoal que não acompanhou totalmente possa acompanhar. Hoje entrevistamos o Ozenir Virlândio, ele que é gerente de pessoas da Bateria Mouras Brasil. Vamos se despedindo por aqui, até amanhã, se assim o bom Deus permitir. Você ouviu Quarto Poder, seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade. Maceió, Alagoas, todo mundo Marano, superpotência de Pernambuco. Farmácia Permanente, cuidando de você. Informa a hora. Marano, 1h02. Semana do cliente na Farmácia Permanente. Muitas ofertas para você, nosso cliente, economizar. Fralda Cremer Hiper, todos os tamanhos, R$ 39,99. Fraldas